O dia em que São Miguel desceu na minha casa. Relato baseado em um testemunho real adaptado para inspirar fé, esperança e proteção espiritual em tempos de ataque invisível. Eu nunca imaginei que a inveja pudesse destruir tanto. Era como se minha vida estivesse sendo drenada aos poucos. Tudo começou de forma sutil. Um eletrodoméstico quebrava, depois veio o carro. Mas o pior foi quando minha filha de apenas 8 anos começou a ter pesadelos todas as noites. Gritava no meio da madrugada dizendo que uma sombra com olhos vermelhos ficava no canto do quarto. Achei que era só coisa de criança, até que uma madrugada, fui até o quarto dela e vi. Era como se o ar tivesse ficado denso, gelado, pesado. Os olhos dela estavam abertos, mas ela não parecia presente. Falava coisas estranhas. Palavras que eu sabia que não vinham dela. E foi naquele momento que eu percebi, minha casa estava tomada por algo ruim. Eu cresci em uma família católica, mas confesso que havia me afastado. A rotina, os problemas, o cansaço, fui deixando a fé para depois. Mas naquela noite, com a minha filha tremendo na cama e uma sensação de pavor tomando conta da casa, caí de joelhos. Abri o YouTube e procurei por algo, qualquer coisa, que pudesse me ajudar. Foi quando encontrei um vídeo com o título, Oração de São Miguel Arcanjo para quebrar maldições e inveja. Sem saber o que esperar, dei play. E ali, no meio da madrugada, algo mudou. A voz que fazia a oração era firme, mas acolhedora. Comecei a repetir cada palavra com fé, mesmo tremendo. Quando chegou na parte que dizia: São Miguel Arcanjo, com tua espada de luz, corta agora todo o mal que foi lançado sobre esta casa. Uma rajada de vento inexplicável atravessou a sala, todas as janelas estavam fechadas. O ar ficou limpo. A presença pesada se desfez. E minha filha dormiu em paz pela primeira vez em semanas. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a vir à tona. Descobri que uma pessoa próxima da família, movida por inveja, havia feito um ritual contra nós. Palavras de maldição haviam sido lançadas. Foi como se um véu caísse dos meus olhos. Mas a oração de São Miguel já havia quebrado tudo. Hoje, não passo um dia sequer sem rezar. Rezo a oração de São Miguel para quebrar maldições e inveja todos os dias ao acordar. Minha filha dorme em paz. A casa tem cheiro de incenso e esperança. A luz voltou. E a fé, que eu achava perdida, voltou com o rugido do arcanjo que não abandona os filhos de Deus. Porque quando ninguém mais pôde me ajudar, foi São Miguel Arcanjo quem entrou na batalha por mim. O escudo invisível, como São Miguel salvou minha vida naquela noite. Um testemunho comovente sobre proteção divina em uma noite de perigo, onde a oração ao Arcanjo Miguel fez a diferença entre a vida e a morte. Havia algo estranho naquele dia, algo que eu não conseguia explicar. Acordei com o peito apertado, um tipo de ansiedade silenciosa que não fazia sentido. Não era tristeza, nem medo, era como se algo quisesse me avisar que a noite traria provação. Mas a rotina me empurrou para frente. Trabalho, trânsito, barulho. Voltei para casa tarde, exausto, e quase fui direto para a cama. Mas, antes de deitar, por impulso, ou talvez por inspiração divina, lembrei de uma oração que minha avó costumava fazer comigo quando eu era criança. São Miguel Arcanjo, envolve-me com teu escudo protetor, guarda meu corpo, minha mente e minha alma. Naquele momento, algo me levou a buscar essa oração completa. Encontrei um vídeo no YouTube. Oração de proteção com o escudo de São Miguel Arcanjo, reze antes de dormir. Ouvi até o fim, com as luzes apagadas e o coração mais tranquilo. Quando terminei, tive uma sensação de calor nos ombros, como um manto invisível me envolvendo. Dormi em paz, até ser acordado de forma brutal, por volta das 3 horas da manhã. Era um estrondo. Um barulho violento vindo da rua. E logo em seguida, uma sequência de batidas fortes no portão. Gritos. A vizinhança em pânico. Quando olhei pela janela, vi 2 homens armados tentando invadir casas, pulando muros, chutando portas. O desespero tomou conta de mim. Fui correndo até o quarto da minha mãe e a encontrei de joelhos, rezando a mesma oração comigo em voz alta. Miguel, escudo protetor, não permita que o mal nos alcance. A tensão durou minutos que pareceram horas. Mas o inexplicável aconteceu. Os homens, que já estavam a poucos metros do nosso portão, pararam subitamente. Um deles olhou fixamente para nossa casa. Ficou imóvel. E, do nada, eles recuaram. Sem motivo aparente, sem serem perseguidos, apenas desistiram. Horas depois, soubemos que 3 casas da rua foram invadidas naquela noite. E, estranhamente, a nossa ficou intacta.
como se algo invisível estivesse protegendo as paredes. Uma vizinha disse que, do lado de fora, parecia que havia uma luz em volta da casa. Eu sabia o que era. Era o escudo de São Miguel. Desde aquela noite, nunca mais deixei de rezar essa oração antes de dormir. Hoje, ensino meus filhos a rezá-la também. Porque aprendi, da forma mais intensa possível, que o mal pode até rodear. Mas quem invoca São Miguel nunca está desprotegido. Quando tudo estava perdido, São Miguel abriu a porta que ninguém via. Um relato tocante de quem estava à beira do colapso financeiro e viu a mão de Deus agir através da oração a São Miguel Arcanjo. Do lado de fora, eu sorria. Mas por dentro, eu estava quebrado. Foram meses lutando contra um inimigo invisível. Dívidas, contas acumuladas, humilhação velada. Trabalhava, fazia bicos, vendia o que podia. E, mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. O aluguel atrasado. A geladeira quase vazia. E o pior, o sentimento de falha diante da minha família. Foi numa noite em que a vergonha pesava mais do que o cansaço que eu me tranquei no quarto e chorei como uma criança. Gritei com Deus. Perguntei por que ele havia se calado. Mas foi ali, no meio do meu desespero, que minha esposa entrou silenciosamente, segurando o celular. Sem dizer nada, colocou no meu colo um vídeo chamado Oração de São Miguel Arcanjo para abrir caminhos financeiros. Confesso, eu não queria orar. Achei que era só mais uma tentativa inútil de acalmar o caos. Mas mesmo assim, dei o play. E à medida que a voz começou a entoar palavras como São Miguel, corta com tua espada santa toda a maldição financeira que me prende. Senti uma coisa que não sei explicar, como se alguém tivesse colocado a mão sobre o meu peito e me puxado para fora de um buraco escuro. No fim da oração, algo dentro de mim havia mudado. Não, o dinheiro não caiu do céu naquela hora. Mas a minha alma deixou de sentir-se derrotada. Senti esperança, paz, direção. 2 dias depois, algo surpreendente aconteceu. Recebi uma ligação de um contato antigo. Um homem que eu nem lembrava mais, oferecendo um trabalho fixo. Salário digno. Carteira assinada. E mais, quando cheguei lá, descobri que ele havia sonhado comigo dias antes, e no sonho, ele ouvia nitidamente uma voz que dizia: ajude este homem. Ele precisa. Ele é escolhido. Hoje, estou em pé. Não com riqueza material abundante ainda, mas com estabilidade, com dignidade restaurada. Minha casa voltou a ter arroz, feijão e esperança. E em cada dia do mês, antes de sair para o trabalho, faço a mesma oração. São Miguel Arcanjo, guerreiro do céu, abre meus caminhos e fecha as portas da escassez. Porque agora eu sei. Quando tudo parecia perdido, São Miguel não me deu dinheiro. Ele me deu acesso ao impossível. Quando a espada de São Miguel cortou o mal que me roubava em silêncio. Libertação espiritual. Para você que enfrenta perseguição invisíveis, ataques espirituais e sentem que forças malignas estão em operação ao redor de sua vida. Eu sempre fui uma pessoa cética com relação ao mundo espiritual. Achava que essas coisas de ataque invisível, energia negativa e forças do mal eram exageros de gente impressionável. Mas tudo mudou quando comecei a perceber que havia algo errado demais com a minha vida, e não era coincidência. As coisas começaram de forma sutil. Perdi o sono por dias seguidos, sem motivo. Me sentia esgotado, irritado, sem conseguir me concentrar. Pessoas começaram a se afastar de mim do nada, e até pequenos objetos na minha casa pareciam mudar de lugar sozinhos. Mas o pior estava por vir. Uma noite, acordei com uma pressão tão forte no peito que achei que estava tendo um infarto. Só que os exames não apontaram nada. Mas eu sabia. Sabia que havia algo espiritual me cercando. Eu sentia olhares. Sós. Frio em lugares fechados. E uma sensação constante de estar sendo vigiado por algo que não era deste mundo. Foi então que, desesperado, busquei ajuda espiritual. E entre vídeos e pregações, encontrei uma oração chamada Oração da Espada de São Miguel para cortar o mal. Naquele mesmo dia, fiz um jejum simples e me preparei. Apaguei as luzes, ajoelhei no quarto e dei play. Logo nos primeiros minutos da oração, algo começou a se mover. As lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Cada frase da oração cortava o ar como uma lâmina. Com tua espada de luz, São Miguel, corta agora todo o mal, toda a inveja, toda a obra das trevas lançada contra mim. Senti uma força que não vinha de mim. Minhas mãos tremiam, e uma energia intensa tomava o ambiente. Na parte final da oração, quando a invocação diz: golpeia com tua espada os inimigos ocultos que me cercam.
Um estalo forte foi ouvido na sala. Corri até lá e vi, caído no chão, um objeto que nem lembrava mais que existia. Uma pequena estatueta que havia ganhado de uma pessoa que sempre me olhou com desdém. Aquilo quebrou naquele instante. E com ele, quebrou também o ciclo de tormento. Nos dias seguintes, a paz voltou. Dormi como não dormia há meses. A luz parecia diferente dentro de casa. Até as plantas que estavam morrendo floresceram de novo. E eu sabia. A espada de São Miguel havia passado. E onde ela corta, o mal não fica. Hoje, toda vez que sinto que algo invisível tenta se levantar contra mim, eu não discuto, não luto com minhas forças. Eu oro. E declaro em voz alta: São Miguel, levanta-te com tua espada flamejante, e corta toda a raiz do mal. Porque agora eu sei que há batalhas que não são nossas, mas que tem um guerreiro celestial, pronto para lutar por nós. E seu nome é Miguel, o príncipe do exército celestial. A noite em que São Miguel guardou meu sono. Cura e proteção espiritual para quem já passou por noites de medo, ansiedade e insônia. A oração a São Miguel Arcanjo foi o escudo invisível naquela madrugada de aflição. Durante muitos anos, eu tive medo da noite. Não o medo infantil do escuro, mas algo mais profundo, que eu nem sabia explicar. Era como se o pôr do sol abrisse uma porta invisível, por onde entrava toda a ansiedade que eu conseguia conter durante o dia. O corpo deitava, mas a mente corria. Pensamentos ruins. Preocupações. Vozes internas. Uma inquietação sufocante. E com o tempo, isso virou uma rotina. Deitar e não conseguir dormir. Dormir e acordar com pesadelos. Acordar no meio da madrugada com o coração disparado, sem entender porquê. Tentei chás. Meditação. Música relaxante. Nada funcionava. Até que uma noite, já exausto, eu me ajoelhei diante da cama e disse em voz alta: Senhor, se o mal me ronda à noite, envia quem luta por ti. Na mesma hora, o celular apitou. Era uma notificação aleatória do YouTube, que dizia: Reze esta oração da noite com São Miguel Arcanjo e durma em paz. Aquilo me arrepiou. Era como se fosse uma resposta direta do céu. Coloquei os fones de ouvido, apaguei a luz e dei play. A voz era calma, suave. As palavras pareciam tocar cada parte ferida da minha alma. São Miguel Arcanjo, defende-me nesta noite. Cobre minha casa com tuas asas. Silencia toda a voz do inimigo e dá ordem aos teus anjos sobre mim. Enquanto a oração seguia, senti algo estranho, como se alguém estivesse ali comigo. Não era medo. Era presença. Uma paz tão profunda que chorei em silêncio. Minha respiração desacelerou. O coração desacalmou. Adormeci ali mesmo, ainda ajoelhado, como uma criança no colo do pai. Pela primeira vez em muito tempo, tive uma noite inteira de sono sem pesadelos. Quando acordei, ainda estava tocando a música instrumental suave no fundo do vídeo. E no fundo da alma, algo havia mudado. Desde então, a oração da noite com São Miguel se tornou um ritual sagrado em minha vida. Não importa o que eu tenha vivido durante o dia, sei que à noite há um guerreiro celestial em pé, com espada desembainhada, guardando minha porta. Porque agora eu entendi. Não durmo sozinho. Durmo sob a guarda do arcanjo. E onde São Miguel vigia, o mal não entra, os pensamentos se calam e o sono vem como um presente de Deus. Título: A noite em que os 9 coros de anjos desceram com São Miguel. Um testemunho místico e transformador de uma alma que, em desespero, clamou pela ajuda celeste e foi tocada por uma força sobrenatural. A oração dos 9 coros angélicos se tornou o portal da libertação. Eu já havia tentado de tudo: pastores, padres, terapeutas, rituais. Minha alma estava em guerra há anos. E, por fora, ninguém percebia, mas por dentro, eu era uma casa em ruínas. Pesadelos recorrentes. Vozes em pensamentos que não eram meus. Sensação de peso nos ombros, de ser sugado por algo invisível. Vultos. Lâmpadas que queimavam sem motivo. Portas que batiam sozinhas. Tudo ao meu redor parecia contaminado. E o pior é que eu comecei a acreditar que era culpa minha. Que eu havia sido abandonado até por Deus. Foi então que, em um último suspiro de fé, entrei em um site de oração. Digitando no escuro da alma: como se proteger contra forças espirituais ocultas. E ali estava. Um título que tremia meus olhos. Oração dos 9 coros angélicos com São Miguel Arcanjo. Confesso, hesitei. Não sabia o que eram os 9 coros. Serafins? Querubins? Tronos? Parecia algo distante, místico demais para mim. Mas algo dentro de mim dizia:
Reze. Apenas reze. Ajoelhei-me na sala escura. Coloquei o celular ao meu lado. E dei play. A oração começou a nomear os coros um a um. Poderosos serafins, que ardem no amor divino. Querubins, guardiões da sabedoria. Tronos, canais da justiça do Altíssimo. À medida que cada coro era invocado, eu sentia o ambiente mudar. O ar ganhava uma leveza estranha. A pressão no peito começava a ceder. E quando chegou na parte final, em que se clama: comanda, São Miguel, os exércitos celestiais para que lutem por mim, agora, contra toda a força do mal. Uma luz inexplicável, literalmente uma claridade, preencheu o quarto. Era como se o teto desaparecesse por um instante. E eu vi, mesmo de olhos fechados, uma visão que nunca vou esquecer. Um exército em ordem. 9 fileiras celestiais. Cada uma irradiando uma luz diferente. E à frente, São Miguel, imenso, com a espada erguida. Caí com o rosto no chão e chorei. Não de medo, mas de alívio. Algo dentro de mim foi arrancado naquele instante. Uma opressão antiga, como correntes invisíveis que se romperam. A paz que veio depois, não era deste mundo. E eu sabia, os 9 coros haviam descido. E São Miguel havia comandado a batalha por mim. Desde então, faço essa oração todos os domingos. Não só por mim, mas por todos os que amo. Porque agora eu entendi, há batalhas que só os céus podem vencer. E quando chamamos com fé, os coros descem. E o mal foge. Quando o tempo se calou e São Miguel agiu. Um milagre vivido por quem, diante da perda iminente, clamou pela intervenção urgente de São Miguel Arcanjo, e foi ouvido. Porque quando o céu responde, até a morte recua. Tudo aconteceu em menos de 12 horas. Um telefonema. Uma corrida até o hospital. E a notícia que nenhum filho quer ouvir. Seu pai teve uma parada cardíaca. O estado é gravíssimo. Se prepare. As palavras ecoaram como um trovão dentro de mim. Eu não sabia se chorava, se gritava, se corria para a UTI ou para os braços de Deus. O mundo, de repente, ficou em câmera lenta. E ali, no meio da sala de espera do hospital, meu joelho tocou o chão. Não me importei com quem olhava. Não me importei com o chão frio, nem com o barulho ao redor. Eu apenas disse: São Miguel Arcanjo, eu sei que tu és guerreiro. E hoje, eu não te peço proteção. Eu te peço um milagre. Agora. Agora. Abri o celular tremendo. Procurei por impulso e encontrei um vídeo com o título: Oração urgente de São Miguel para milagres imediatos. Cliquei. Dei play. E comecei a repetir, com cada lágrima, cada palavra: São Miguel, príncipe do céu, entra agora nesta batalha por mim. Toca com tua espada aquele que amo. Expulsa a morte. Restaura a vida. Clamo agora por um milagre urgente. As palavras saíam da minha boca entre soluços. Mas havia fé nelas. Fé que vinha não de mim, mas do desespero misturado com esperança. E foi então que algo aconteceu. No exato momento em que a oração terminava, a porta da UTI se abriu. O médico olhou para mim com um semblante incrédulo e disse: Nós o perdemos por alguns segundos, mas ele voltou. Ele voltou. Voltou. Contra todas as estatísticas. Contra o que os exames mostravam. Contra o tempo. Naquela madrugada, eu vi a morte recuar. E no silêncio do meu espírito, ouvi como que um sussurro vindo do alto: Te escutei. Estou aqui. Foram dias difíceis depois disso, mas ele se recuperou. Devagar. Milagrosamente. E hoje, meu pai respira, anda, sorri. Vive. Porque em um momento em que tudo apontava para o fim, São Miguel entrou em guerra por nós. Desde então, carrego no bolso uma pequena imagem do arcanjo. E na alma, uma certeza. Milagres acontecem. Quando se clama com fé, o céu responde. E quando o tempo humano se esgota, é o tempo de São Miguel começar a agir. 21 dias para mudar tudo, o chamado de São Miguel. Libertação interior, reconstrução espiritual e cura de uma alma que acreditava estar esquecida. Uma jornada real de 21 dias de oração que trouxe luz onde só havia sombras. Eu não lembro exatamente quando minha fé começou a morrer. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Como uma vela que vai se apagando em silêncio. Os problemas vieram em sequência: traição, dívidas, doenças na família, noites sem dormir. E junto com eles, veio também o cansaço de acreditar. Me afastei de tudo. De Deus. Da oração. De mim. Até que um dia, enquanto mexia no celular no meio da madrugada, me deparei com um vídeo que dizia:
Desafio espiritual: 21 dias de oração com São Miguel Arcanjo. Não sei explicar por que cliquei. Talvez fosse o desespero. Talvez o último fio de fé querendo sobreviver. Mas o que sei é que no fundo da alma, ouvi uma voz dizer: aceita. Eu estou contigo. E assim começou. No primeiro dia, quase não consegui terminar a oração. Meu coração estava endurecido. A mente cheia de barulho. Mas repeti, mesmo sem sentir: São Miguel, limpa o que em mim está em trevas. Corta com tua espada tudo que não vem de Deus. No segundo dia, algo estranho aconteceu. Tive um sonho com uma batalha. Eu estava no chão. E um homem com armadura de luz me estendeu a mão e disse: levanta. Ainda não acabou. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas mudando. Pequenas, mas reais. A paz voltava a visitar o meu quarto. A ansiedade dava espaço a uma estranha confiança. Coisas que me aprisionavam por dentro começaram a perder a força. No 7º dia, chorei pela primeira vez em muito tempo. Foi como se toda a sujeira espiritual acumulada estivesse sendo lavada pela oração. No 12º dia, pedi perdão a quem nunca imaginei que perdoaria. No 15º, voltei a rezar de verdade. No 18º, dormi em paz profunda, como não acontecia há anos. E no 21º dia, eu não era mais o mesmo. Algo havia se quebrado. E algo novo havia nascido dentro de mim. Não, todos os meus problemas não sumiram. Mas eu voltei a viver. Voltei a sentir a presença de Deus. E voltei a confiar, porque agora sei que não estou sozinho na batalha. São Miguel não é apenas um santo. Ele é um comandante. Um libertador. Um guardião real. E nesses 21 dias, ele lutou por mim. Derrubou muralhas invisíveis. Cortou laços espirituais que me prendiam há anos. E restaurou aquilo que o mundo tentou apagar em mim: a luz. Se você ainda está no chão, eu digo com toda a verdade do meu coração: aceite o chamado. Reze com fé. Faça os 21 dias. Você vai entender, dia após dia, que quando o céu entra na batalha, a vitória é certa. Quando o exército de São Miguel invadiu minha casa e transformou a libertação espiritual, uma história verídica de quem enfrentou vícios, escuridão e heranças espirituais pesadas, fazendo clamar por libertação, pedindo oração ao exército celestial de São Miguel Arcanjo. Por muitos anos, eu carreguei uma prisão dentro de mim, e ninguém via. Eu sorria nas redes sociais, fazia meu trabalho, frequentava encontros em família. Mas quando a porta do meu quarto se fechava, o verdadeiro eu aparecia, um homem amarrado por vícios, pensamentos escuros e uma solidão que doía na carne. Começou com pequenas fugas. Um cigarro aqui, uma bebida ali. Depois vieram os acessos de raiva. O isolamento. As insônias que me acompanhavam por dias. E por fim, comecei a sentir presenças. Sim, presenças. Sussurros. Pesadelos recorrentes com vozes estranhas. E um frio constante nos ombros, como se eu estivesse sendo tocado por algo que não era deste mundo. Minha avó costumava dizer que o mal se esconde nas sombras da alma, e que, às vezes, só um exército de luz pode expulsá-lo. Lembrei disso quando, num momento de desespero, caí de joelhos no banheiro, trancado, suando frio, com as mãos tremendo. Eu sentia que não era mais eu. Algo havia tomado conta. Foi quando gritei: Deus, se ainda há salvação para mim, envia teus anjos agora. Me liberta, me tira daqui. Minutos depois, ainda sem entender, meu celular tocou sozinho. Era uma notificação de vídeo. Oração de libertação com o exército celestial de São Miguel Arcanjo. Naquele estado de quase colapso, eu apenas dei play. E as palavras começaram a ecoar como flechas de luz. São Miguel, general do exército celestial, entra agora nesta batalha. Comanda teus anjos. Liberta-me de toda opressão, vício, laço invisível ou pacto não quebrado. Naquele instante, comecei a chorar sem controle. Mas não era um choro de tristeza, era como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Senti uma força invisível. Um vento, mesmo com janelas fechadas. E uma paz indescritível me tomou por completo. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. E quando acordei, soube, algo havia sido quebrado. Desde então, nunca mais toquei em álcool. Nunca mais tive pesadelos. Aos poucos, fui reconstruindo minha alma, minha família, minha fé. Hoje, todos os dias, antes de sair de casa, digo em voz alta: São Miguel Arcanjo, coloca teu exército à minha frente. Liberta, protege,
conduz. Porque agora eu sei que o mal existe. Mas sei também que há uma tropa de anjos de luz pronta para marchar quando alguém clama com o coração quebrantado. E se você sente que carrega correntes invisíveis, não lute sozinho. Chame o exército do céu. Eles virão. A aliança que mudou minha vida, minha gratidão a São Miguel. A fé renovada e transformação através da oração de gratidão e aliança com São Miguel Arcanjo. Eu nunca imaginei que pudesse sentir tanta paz. Durante anos, enfrentei tempestades que pareciam não ter fim. Problemas na família, dificuldades financeiras, enfermidades e ataques invisíveis que minavam minha força. Mas nunca deixei de acreditar que a luz existe, mesmo quando tudo parece escuro. Foi durante uma novena que algo dentro de mim mudou. A cada dia, rezava com fé a oração de São Miguel Arcanjo, pedindo proteção, força e libertação. E então, no último dia, me encontrei ajoelhado, sentindo o coração transbordar de gratidão. A oração daquele momento não era mais um pedido, era um compromisso, uma aliança que eu fazia com o guerreiro celeste que nunca me abandonou. Com lágrimas nos olhos, disse: São Miguel, obrigado por cada vitória que não vi, por cada batalha que travaste por mim. Hoje, me coloco sob tua proteção, fiel ao teu escudo e à tua espada. Que eu possa viver sempre na luz, servindo ao propósito divino. Naquele instante, senti uma paz que jamais conhecera. Era como se uma corrente invisível, feita de luz e força, se fechasse ao meu redor, protegendo-me de tudo que antes me amedrontava. Desde então, nunca mais temi o futuro. Porque sei que não caminho sozinho. São Miguel caminha comigo, forte e fiel. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente: cada dificuldade foi uma lição, cada dor, um passo para minha aliança com o céu. E por isso, continuo essa jornada de gratidão e fé, sabendo que, enquanto minha aliança existir, nenhuma sombra poderá me atingir. Mande essa oração para a primeira pessoa que veio à sua mente nesse momento, certeza que ela está precisando ouvir essa oração para melhorar a vida dela, e você receberá o bem que está fazendo nesse momento. Digita amém nos comentários e fortaleça esse pedido de oração para que sua vida seja daqui para frente abençoada por Deus e pela intercessão de São Miguel Arcanjo.